Fala, minha rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos à primeira edição do podcast Espiralcast. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês qual que é a proposta dessa nova abordagem que a gente está trazendo aqui para o mercado. A ideia é convidar alguns empreendedores, empresários, pessoas que trabalham com marketing digital, pessoas que trabalham com gestão financeira, para que a gente converse sobre carreira, sobre planejamento estratégico, e consiga trazer algumas mensagens relevantes aqui para o processo profissional de vocês, tanto formativo quanto profissional. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos começar hoje. A gente tem um convidado especialíssimo. Cara forte, especialíssimo. Hein? Cara forte. Um grande mentor, assim, nosso mentor, Então, já começamos com a primeira lição aí. Se você quer ser um empresário de sucesso, você precisa de mentores, você precisa de pessoas que já alcançaram esse sucesso, até para te mostrar o caminho das pedras. E hoje a gente trouxe o Emerson Finhold. É o homem, não tem como. Vamos lá, batendo palma aqui, não tem jeito. E aí, seja muito obrigado, bem-vindo, mestre. Obrigado por aceitar o convite da gente. Cara, é uma honra estar aqui, de verdade, estou muito feliz. A gente começou esse nosso papo, no almoço. Sim. E acabou virando uma mentoria e a coisa está fluindo e os resultados estão aparecendo. Então, muito obrigado pelo convite. É realmente uma honra estar aqui com vocês. E vamos bater esse papo aí, vamos falar sobre o que acontece no mundo do empreendedorismo, né? É isso. Pô, rapaziada, só para contextualizar para vocês. O Emerson é um cara que ele trabalha no mercado de saúde e ele vai contar um pouquinho da história dele, que é uma história, assim, pesada, muito bacana, de muita reviravolta, Graças a Deus. Sim. História de empreendedor é sempre isso. Assim, sempre assim. Nunca tem um que tá tranquilo, Ah, o cara tava trocando tiro na guerra, ele caiu lá, voltou, chegou e foi mexer com o dente. Deixa eu ler. Cara, isso é uma grande verdade. A história do empreendedor, na minha visão, é assim. O que é o empreendedor? O empreendedor é aquele cara que ele tá incomodado. É um cara incomodado. Que não quer voltar para onde ele veio. Por exemplo, eu comecei aos 12 anos de idade sendo engraxate. Depois fui vendedor. Depois virei vendedor de pamonha na praça para me formar. Depois entrei no exército, comecei a vender horas. E eu sempre queria melhorar. Me formei, tive um consultório. E acabava que vendia minha hora, porque eu tinha que atender 23, 24 clientes por dia. Uhum. E eu vendia a minha vida para um convênio que me pagava pouco. E eu sempre queria ser diferente. Cara, não dá para ficar nessa posição. Então eu sempre queria mudar e melhorar. Embora, nesse percurso, a gente passou por altos e baixos muito grandes, Ou seja, eu já quebrei. Eu já fui lá no fundo do poço. Alguém diz que não tem fundo do poço, porque sempre tem mais fundo, Dá pra cavar um pouquinho assim, mais. na hora que você olha e fala assim, cara, aqui não dá, não quero mais esse lugar, eu quero ir para outro lugar. Daí você começa a entender o que você precisa fazer. E o que precisa ser feito? O que precisa ser feito nada mais é do que você buscar mentores, buscar pessoas que possam te levar para um outro caminho. E eu fiz isso. No começo, antes da pandemia, eu já passava por situações assim difíceis dentro da odontologia. Porque a odontologia é uma profissão maravilhosa. No entanto, ela é muito cheia de altos e baixos. Nós, dentistas, nós não fomos treinados a vender. Eu tenho esse negócio de venda na veia. Eu sou vendedor desde pequeno. Começou cedo a vender, Comecei cedo. Eu ia pra praça e falava assim, bora tomar uma graxa aí? Então, assim, cara, isso tá dentro da gente. Só que você só tem que aceitar isso. O grande problema, principalmente dos profissionais da área da saúde, é que quando a gente está na faculdade, a gente é treinado tecnicamente. E os professores da faculdade, eles são doutores, alguns têm mestrado, outros são mestrado e doutorado, pós-doutorado, enfim. Os caras são muito bons tecnicamente, especialistas. Sim, sem dúvida. Uhum. Só que eles são péssimos empreendedores. Eles são péssimos vendedores. E por que você está falando isso, Emerson? Que eles são péssimos? Porque um cara que está na faculdade vendendo a sua hora por R$120, ele é péssimo empreendedor. Ainda mais pelo nível de conhecimento, o currículo que ele tem. Aí você fala para mim, mas o propósito? Ah, beleza, o propósito tá ali, vamos me ensinar. Então tá bom, também tem esse propósito. Isso é um fundamento bem legal no empreendedorismo também. Assim, um dos principais fundamentos para que você tenha uma empresa de sucesso é você ter propósito no que tu tá fazendo, Efetivamente. Então, assim, eu acho que a área da saúde, ela
tem isso muito vivo e muito forte no sentido de oferecer cuidado, né? Oferecer atenção necessariamente pro paciente, se preocupar com aquela vida, se preocupar com aquele corpo, mas falta esse preparatório mercadológico, né? O aluno que está com a gente, inclusive, que a gente está num preparatório, que a gente como professor te lida muito com essa questão do sonho, do menino querer e dele sonhar com aquilo. E a profissão da área da saúde, ela acaba trazendo uma mudança de vida muito forte, assim. Quando você atinge aquela pessoa, pô, é o médico, o cara quer ser médico, ele quer salvar vidas. Pô, às vezes o cara ele quer entrar pra odontologia porque ele quer resgatar o sorriso das pessoas, ele tem um idealismo dentro da profissão. Só que eu acho que ainda tem uma distância muito grande, igual você estava falando sobre a capacitação técnica desse profissional e como que ele veicula esse trabalho para poder conseguir levar isso para a pessoa. Sim. E eu acho que essa é uma chave difícil da pessoa virar. O grande lance é o seguinte, primeiro, que hoje em dia esse idealismo não existe mais. Porque a gente vive num mundo que as pessoas querem ganhar dinheiro. Uhum. Então eu vou fazer medicina, porque a medicina é a faculdade mais procurada do Brasil e é a que vai me dar mais remuneração. Então vamos pensar. A estratégia está certa? Você tem que pensar na estratégia. Eu vou fazer 10 anos de medicina, eu vou quebrar minha família se for pagar isso particular, mas depois de 10 anos eu começo a ganhar. Aí quanto que eu vou ganhar? Qual que é o salário médio de um cara que sai da universidade hoje, de medicina ou de odontologia, por exemplo? O salário médio de um dentista hoje, no Brasil, é de R$3.000. E quando você para pensar, peraí, aonde que eu errei? Qual que é a estratégia? Então não vai prestar fazer odontologia? Não vai ser bom fazer medicina para ganhar 5 mil daqui a 10 anos? Se eu pegasse toda essa grana e botar no mercado financeiro... Não, você tem só que pensar na estratégia. O que é que você vai fazer quando você sair? E não seguir a manada. Por quê? Porque a manada sempre segue o caminho. Eu vou terminar a faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação, e eu vou depois ser o mais bom tecnicamente. Tá tudo bem, você tem que ser bom mesmo, é obrigação. Uhum. Agora, o grande lance é, a minha comunicação tá boa? Eu estou usando adequadamente a minha rede social? Eu estou usando adequadamente a minha potência para vender? Porque o lance é o seguinte, cara. Todo mundo vai vender na vida. Você negocia o tempo inteiro. Se você não se preparar para isso... E por que eu falo que o professor da faculdade ele erra muito da universidade? Porque ele está preocupado em ensinar só técnica. Ele nem fala com o cara. Às vezes eu conheço muitos professores de faculdade que não tem nem Instagram funcionando. Meu Instagram é fechado. Deixa eu te falar. Nunca na história da humanidade houve um tempo de tanta prosperidade, tão fácil de você prosperar. Nunca. Na humanidade, na história da humanidade. Por quê? Porque hoje você tem... Tudo está muito democrático. A rede social, a internet, a inteligência artificial. Tudo está na mão do cara. Conhecimento, né? Conhecimento, velho. Só depende do cara pegar e ir para fazer. O problema está aí. Eu não quero fazer. Eu quero que caia do céu. Deixa eu te falar. Do céu só vai cair chuva, bicho. Então não tem jeito. As coisas são fáceis. E as coisas são simples. Mas para mim não é fácil. Por quê? Porque você está precisando de um guia. Você está precisando de um mentor. Você está precisando de um manual. Uhum. Onde que está esse manual? Cara, vai estudar. Cria bons hábitos. Leitura. Aprende a fazer e determina. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Sim. Sacou? Essa construção que você está falando foi até uma coisa que a gente debateu muito esses últimos dias. A gente até veio falando disso assim no carro, nesse trajeto que a gente estava para cá. Sobre a ideia do mentor, né? E figuras importantes da história. O próprio Alexandre o Grande mesmo, né? O mentor do cara. Quem? Filósofo absurdo. Mas é a construção de que, pensando nos lugares que a gente vai chegar e que a gente consegue chegar, eu acredito bastante naquela ideia de que você é a média das 5 pessoas que mais convivem com você. Então, as pessoas que elas estão por perto de você, a mentalidade que você vai absorvendo dessas pessoas, elas vão trazendo mudanças significativas na sua vida. Então, você está cercado de pessoas que te inspiram e que fazem você querer mais. A gente está cercado de pessoas também que faz isso. A gente tem uma relação profissional muito forte nesse sentido também. Sim. E quando a internet ela vem e ela traz essa ferramenta absurda, né? Um celular hoje é uma ferramenta que, assim, se você pega o homem antigo e vai explicar para ele o que é isso aqui, ele vai falar, meu irmão, bruxo, taca fogo, isso aí não faz sentido não. Fogueira. Foram queimados por menos, né? Falar disso aqui é absurdo. Mas ao mesmo tempo, assim, eu vi uma anedotazinha, uma citação interessante, que o celular ele expandiu o campo do conhecimento, mas também ele expandiu proporcionalmente o horizonte da ignorância.
É muito fácil você se perder nisso daqui em termos de entretenimento. Você usar o seu tempo de tela para ficar fazendo o quê, né? E aí, muito dessa mudança de construção de hábito, e aí vem até uma pergunta assim, quais hábitos você, Emerson, considera hábitos fundamentais para alguém que quer prosperar? Hábitos que o cara precisa ter e mudanças que ele pode ter na rotina dele que podem transformar a vida dele. Bom, a primeira coisa que fez eu mudar muito foi deixar de assistir televisão. Em 2018, 2019, eu parei de assistir televisão. Literalmente. Ah, mas você não assiste nem Netflix? Não. Eu assisto no final de semana um filme com a minha família, só. Primeira coisa é isso. Segunda coisa é leitura. Você tem que começar a ler mais. Você tem que começar a buscar leituras que possam te fazer crescer mais aqui. Ou seja, qual tipo de leitura? Ah, eu quero aprender sobre vendas, vou aprender sobre vendas. Ah, eu quero aprender sobre persuasão, então vou ler a arte da persuasão. Ah, eu quero aprender sobre comunicação, então eu tenho que buscar isso. Né? Por exemplo, 3 livros que me fizeram mudar bastante. Quando eu estava numa situação bem difícil, eu li aquele livro do Flávio Augusto, que é Ponto de Inflexão. Ali eu descobri, cara, tem um jeito. Porque se o cara hoje é bilionário e ele passou por tudo que ele passou, que é a história que ele conta no livro, então dá pra fazer. Aí depois eu me conectei com o Joel J. E eu li O Sucesso é Treinável. Falei, cara, então é aqui que é o ponto. Então tem que treinar. Ah, o Messi faz gol pra caramba, ele é muito bom. Não, ele treina, velho. Por isso que ele faz gol, por isso que ele é bom. Não gol, tem o dom. Exatamente. E aí depois eu fui e li Hábitos Atômicos. Cara, explodiu minha mente. Por quê? Porque quando eu quero um resultado, não depende da meta que eu coloco. Não adianta eu colocar assim, eu quero fazer 5 milhões no próximo ano. Ah, essa é a minha meta. Não. Eu tenho que pensar no que está no meu controle. Então, o que eu preciso fazer para fazer os 5 milhões? Eu tenho que vender mais? Ah, tá, eu vou vender mais. Eu tenho que aumentar o preço do meu produto, eu tenho que criar mais produto, eu tenho que comunicar com mais pessoas, eu tenho que aumentar meus canais de aquisição de cliente. Eu busco as metas que estão no meu controle. E o Hábitos Atômicos traz isso de maneira muito clara. Muito ferramental, né? Exatamente. Você foca na onde você tem controle. Não entrega nas mãos do criador por você achar que você vai ter resultado. Não vai, cara. Então, assim, a primeira coisa, para de ver TV. Deletar 50% das pessoas que você segue no Instagram é muito importante. 50%. Mas eu vou deletar as pessoas que eu sigo, as pessoas inúteis. Porque só vai aparecer conteúdo inútil. Assistir podcast. Cara, isso aqui que a gente faz é muito importante. Isso aqui agrega na vida de muita gente. Por quê? Porque as pessoas olham e falam assim, cara, aquele cara lá é um cara comum igual eu. Cara. Não é? Não, cara, é normal, vida real. Entendeu? Então, isso são hábitos que você tem que cultivar. E aí, né? Cuidar da sua saúde, beber bastante água. São coisas que trazem mais clareza para os seus pensamentos. Não ficar preocupado com os Fs, né? Eu falo muito disso. Festinha, final de semana, folga, feriado, fim de ano. O povo gosta dos Fs. E são os Fs que ferram com o cara. Entendeu? Então, a primeira coisa é deixar os Fs de lado. É final de semana. Não, vou dormir até mais tarde. O seu corpo, o seu coração, o seu pulmão não sabe que é sábado, não sabe que é domingo. Cara, você cria hábitos e vai seguir esses hábitos, sacou? Pode ser também um dia produtivo, né? Com certeza. Assim, tem 2 pontos assim que eu vejo na tua fala que eles são pontos de resistência social mesmo. Assim. O primeiro ponto é a venda. Né? Então, assim, vender para as pessoas, falar de venda é muito difícil. Sim. Né? Porque assim, só quer vender, só quer ganhar dinheiro, né? Parece que você é um mercenário, capitalista maluco. Só que assim, cara, é um fundamento da humanidade. Né? A gente começa com trocas, com escambo, com, né, um tipo de comércio e ele vai evoluindo até desenvolvimento de moeda, né, de papel, etc., como troca comercial. Então isso está no nosso DNA, efetivamente, para que a gente consiga ascender socialmente, né, em algum aspecto. Só que hoje a gente tem essa premissa. No Instagram você entra, só tem propaganda, só tem venda, só tem isso, só tem aquilo. Fala, cara, calma, assim, são pessoas divulgando a expertise delas. E não tem nada de errado com isso. É igual a gente está falando do professor de universidade. Eu conheci... Assim, a gente conhece muitos professores, né? Assim, tem acesso a muita gente que tem
um arcabouço de conhecimento absurdo dentro da cabeça. Assim, já leu não sei quantos livros. Memória viva. Memória já escreveu muita coisa. Um dos caras que eu admiro bastante, aí, inclusive, mandar um abraço aí, né? É nosso querido Marcos Bal, né? Um professor inteligentíssimo de geografia. Assim, o cara é uma enciclopédia humana. E a gente vê a dificuldade, muitas vezes, né, do professor, do acadêmico, em transformar esse conhecimento em ouro. Né? Então, assim, pô, você já adquiriu, né? Tem muita hora de voo, você tem muito estudo, você já leu muita coisa, você já consumiu muita coisa, você consegue ensinar muita coisa para as pessoas, só que você não consegue precificar isso e passar isso de uma forma natural. Assim, cara, não tô querendo te enganar, não tô querendo vender um negócio que vai fazer mal para você. Eu tô querendo vender uma coisa que efetivamente pode te ajudar, pode te agregar e tá tudo bem você comprar também. Né? Então, assim, você tem uma resistência social de falar de venda, falar de processo comercial, que ele é muito forte. E um outro ponto é efetivamente os hábitos, né, que você constrói. Assim, a tua vida ela é feita de coisas que você faz todo dia. Né? Então, se você malha todo dia, se você se preocupa com a tua alimentação, com a tua saúde, no médio e longo prazo, isso consequentemente vai ter mudanças substanciais na sua, né, no vale seu dia a até dia. a passagem do Aristóteles, que ele diz que a excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Você pode fazer algo excelente. Se você fizer um dia, isso não é incrível. O que é incrível é fazer isso sempre. Todo dia. Todo dia. Alta performance. Isso é muito difícil. Sim, isso é um desafio. Inclusive, para todo mundo que está assistindo aí, isso é um desafio. É uma mudança que você escolhe. Você tem que escolher. Não, tô cansado, vamos lá, vamos fazer. E é um processo que todo mundo aqui está vivendo também. É uma dificuldade que todos enfrentam, né? E eu acho legal, rapaziada, assim, até trazendo para uma aplicabilidade mesmo, assim, ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Não. Ninguém. Não. O amigo aqui foi engraxate. É isso aí. Quer dizer, então assim, todo mundo começou de baixo, a gente sai lá do buraco do Rio de Janeiro também para conseguir vencer na vida. Então assim, não tem coisa fácil. Claro que não vamos defender um processo meritocrático generalizado, porque isso não existe. Então assim, a meritocracia, a gente consegue falar disso quando a gente vai falar de oportunidades que elas são muito similares. Sim. Mas entendendo você, né, que às vezes já está num curso de medicina, você já está num curso de saúde, já tem acesso à universidade, você tem acesso a conhecimento, você tem um celular na mão para consumir conhecimento. Cara, se você tem esse tipo de oportunidade aqui, você tem uma escolha. Né? E assim, essa escolha ela é o que efetivamente vai moldar o que você vai construir no futuro. Né? Então é isso. O que você vai consumir aqui? O que você vai consumir no computador? O que você vai consumir no teu tempo livre? Né? Quais as escolhas que você está tomando no final do ano? Né? A gente vê. Dezembro chegou... Férias. Fim de ano. Férias. Então, assim, você relaxa, né? Você, claro, João, preciso descansar. Eu também, cara. Todo mundo precisa. Tu tá processando a ceia aí, a gente tá gravando podcast. Tu tá comendo esse resto de sobremesa, a gente tá aqui, meu irmão. Então, assim, são pequenas mudanças que, claro que pra gente, cara, acordar cedo numa sexta-feira, após ceia, após Natal, o Emerson aqui, deixando família dentro de casa para poder gravar um podcast, né? Tem o deslocamento, você tem o tempo, você tem tudo isso, mas você entende o nível de recompensa que isso pode te gerar. É porque isso está imbuído no propósito também, né? Porque toda vez que você vem fazer um programa como esse, na verdade você está levando uma mensagem. Qual que é a mensagem? A mensagem é que você também pode prosperar, que você também pode alcançar tudo aquilo que você sonha. Porque não depende do que vai acontecer. Eu tô esperando uma oportunidade. Cara, oportunidade é uma parada assim. Eu sou a oportunidade. Eu faço a minha oportunidade. Mas como você faz oportunidade? Eu vou me inserir em ambientes que eu vou buscar acesso. A oportunidade nada mais é do que você busque acesso. Então, assim, mas o cara é meu amigo de infância, minha secretária é tão boazinha. Deixa eu te falar, leva pra casa. Amigo da infância ficou lá na infância. Porque senão, se você não mudar, o Bessone acabou de falar, você é a média das 5 pessoas que você convive. Cara, eu quero dizer o seguinte, se você anda com 5 milionários, você vai ser o 6º. Por quê? Porque seu nível de pensamento tem que estar no mesmo foco que o deles. Agora, não adianta nada você sentar em mesas de grandes mentes, de pessoas que crescem, de pessoas que têm ambição, e a ambição é diferente de você ter de ganância. Tá? A ambição é aquilo que eu quero melhorar, prosperar na minha vida. Então, se você tem esse sentimento e está buscando novos ambientes,
automaticamente você vai estar prosperando, você vai estar crescendo. Agora, não adianta você buscar novos ambientes. Acabei de sair daqui do podcast, um ambiente massa. Aí eu vou sentar no botequinho da esquina ali para ficar falando com meus amigos de infância. O que acontece? A minha energia vai lá para baixo. Pô, mas então você tá deixando todo mundo para trás. Não, não é, porque eu coloquei velocidade, a galera não consegue acompanhar. E tá tudo bem. Entendeu? A gente só tem que entender. Falar não faz parte da vida. E quando você começar a falar não, velho, o resultado aparece demais. Depois que eu comecei a dizer não, sem justificativa, a minha vida mudou muito. Melhorou bastante. Ah, vamos fazer... Não. Ah, mas por quê? Porque não, cara. São decisões, são escolhas. Você acabou de dizer. Todo mundo tem escolhas. Ah, é muito difícil. Cara, escolhe o seu difícil. Qual que era o difícil pra mim? O difícil pra mim era olhar pra minha conta e eu não tinha dinheiro pra pagar um almoço direito no restaurante. Tinha que comer no self-service. Entendeu? Esse era difícil. Ah, mas o difícil é trabalhar, acordar cedo no domingo e fazer a programação da minha semana. Não. Isso pra mim é fácil. O difícil é eu começar a semana toda embaralhado, de ressaca na segunda-feira. Isso pra mim é difícil. Uhum. O resultado lá embaixo, atender mal o meu paciente. Difícil é o paciente ligar no consultório e você falar, não, eu não vou poder atender que eu tô passando mal, eu bebi muito ontem. Isso é difícil. Agora, o difícil pra você, qual é? Qual é o seu difícil que você está escolhendo? Você tem que saber o que você quer escolher para ser difícil na sua vida. Para você saber o resultado que você vai querer. Nós estamos num momento de muita reflexão. Final do ano. Tá todo mundo. Ai, minha meta para 2025. Ai, o que eu vou fazer em 2025? Ai, eu quero resultado. Eu quero aumentar meu faturamento. Não. O que é que você vai fazer para aumentar o seu faturamento? E por que você está esperando 2025? Você vai começar agora. O meu né? 2025 começou há 15, 20 dias atrás. É isso. Entendeu? E eu não tô parando. Ah, você não vai viajar? Não, cara. Por quê? Porque 2025 já começou. Eu vou viajar depois que eu construir o resultado que eu quero. Esse podcast ele poderia inclusive sair ano que vem. A gente fez de tudo para acontecer esse ano. Então a gente aqui, pós-Natal, né? Estamos aqui gravando podcast justamente para poder... Esqueceu o gorrinho, né? Podia fazer um negócio, pô, mais... né? Esqueceu o gorro. Podcast de Natal, né? Cara, você aí da edição, bota um negócio aí, valeu Natalina. Bota alguma coisa aí. Bota o gorrinho na E rapaziada. eu vou te falar, eu quero parabenizar vocês, porque vocês saíram a gente saiu de um almoço há 15 dias atrás, 20 dias atrás. A gente começou, vocês foram para Goiânia, a gente começou a conversar e trocar ideia. Vocês implementaram pressão demais. São poucas as pessoas que eu conheço que fazem o que vocês estão fazendo na velocidade que vocês estão. Então, parabéns. Falaram comigo do podcast semana passada e eu não consegui o estúdio lá onde eu gravo, porque teve um problema lá, não consegui horário no estúdio. Vocês já arrumaram outro estúdio e a gente já está aqui. Então, parabéns. Isso aí... Vocês vão ver o que vai acontecer no próximo ano na vida de vocês. Vai ter um resultado muito, muito forte. E pode contar comigo. Tamo junto. É isso aí, a gente fez o que a gente aprendeu com o homem, né? Teve um almocinho, meia hora com o Emerson, juro pra você, cara. É mudança de mentalidade brava. É a média das 5 pessoas. Mas tem uma pessoa que joga a média pra cima. Aí tem um que vale por 5. Mas, cara, assim, eu fico muito feliz da gente tratar sobre essas temáticas, assim, porque é um negócio que até quando a gente vai falar com os alunos, assim, a gente vai falar de construção de hábitos, parece que a gente é blindado, né? Então, assim, o João tem um hábito de, sei lá, malhar todo dia ou estudar todo dia, o Emerson tem um hábito de prospectar clientes todo dia, de gerar encantamento todo dia. Inclusive, depois, cara, entra no perfil do Emerson Finrose depois. Eu não sei se tu tem aquela apresentação que você usa para encantamento do cliente na hora da venda do teu produto. No perfil do Instagram? É. Não. Isso não é gratuito não, bobinho. Isso não é gratuito não. Meu amigo, eu juro pra você, eu vi essa apresentação dele, deu vontade de arrancar os dentes tudo. Falei, bota tudo novo. Quê? Bota as lentes tudo. Bota a lente O quê? toda, nele inteiro. Ó, esse cara aqui, ele constrói teu sorriso. Em quanto tempo você constrói um sorriso pra uma pessoa? É o método 331. Eita, escuta aí, filho. 3 encontros, 3 horas de procedimento e um sorriso novo. Método Finrose 331.
Esse aí é o método. Ei, tá maluco? Se fosse... Cara, isso aqui é absurdo, né? Eu Não, fiquei com também. Quase arranquei os dentes tudo no alicate. Falei, eu vou fazer um sorriso. Ficar igual o Firmino. Não, é preciso dos dentes pra fazer as lentes. Não pode arrancar, não, senão ferrou. Porque o grande lance, assim, ó, um dos grandes diferenciais do nosso trabalho é exatamente esse, é a odontologia minimamente invasiva. Então, antigamente, as pessoas iam no dentista e o dentista setava a broca e acabava com o dente do paciente. Mas o que eu tenho de mais rico hoje, falando de saúde bucal? São os dentes. Então, se eu passar broca e destruir o dente do meu paciente, automaticamente esse paciente vai perder o que ele tem de mais precioso. E tudo o que se faz para colocar numa boca, automaticamente vai falir um dia. Certo? Sim. Mas você não dá garantia vitalícia? Dou. Por quê? Porque eu tenho controle. Quando sai do meu controle, não consigo. Então, para eu ter controle, eu tenho que ter o quê? Esmalte, que é o dente. Então, o preparo é minimamente invasivo. Eu mantenho a estrutura do paciente, então a garantia biológica. Segundo, eu cimento e uso os melhores materiais que tem no mundo. Terceiro, eu faço controle a cada 4, 6 meses. Manutenção, né? Ali, eu controlo. Só observando, ver se está tudo bem e tal. Então, a gente tem casos hoje em boca de mais de 19 anos. Caraca. Isso é fundamental. E tá do mesmo jeito. Então, eu posso falar, eu garanto pro resto da vida. Mas e se o cara viver 40 anos? Tá ok, eu tô garantindo. Mas se cair, eu faço outro, a gente sem cobrar nada. Por quê? Porque eu conheço o meu método. Eu defini o que eu quero, o que eu faço. Eu sei exatamente o que eu uso na boca do meu paciente. E é por isso que não para de ter paciente? Não. É porque eu prospecto. Mas você é muito bom, os pacientes te procuram. Não procura não. Claro, você ficar sentado em casa. Se ficar sentado em casa não chega ninguém não. As atitudes começam a hora que eu acordo. A hora que eu vou escolher a roupa que eu vou usar. Com quem eu vou me conectar. Esse é o outro grande pensamento do empreendedor. Mas eu vou ali para aquele consultório, eu tô numa preguiça. Não, bicho. Vou de qualquer jeito. Você não sabe com quem você vai se conectar. Entendeu? Então, com quem eu vou conversar hoje? Amanhã, domingo. Você vende dia de domingo? Cara, eu vendo todo dia. Você só tem que entender que você vende todo dia. O dia que você entender isso, acabou. Agora, o que eu preciso fazer? Tá atento a todo instante. Sim. Com quem eu vou conversar? Sobre o que eu vou falar? Atenção plena, né? Quando eu vou sorrir, oi, tudo bem? Bom dia. Caraca, pega o jogador de futebol. Aí o cara olha pro sorriso e fala, que sorriso mais interessante, porque faz parte do meu branding. Sim. E as pessoas não se tocam nisso. Sim. Entendeu? Tem um processo, estava conversando com alguns alunos que entram, né, efetivamente na faculdade de medicina, a gente tem um público muito forte disso, até por ser professor de cursinho, né? E eu sempre falo com os meninos, eu falei, cara, assim, a sua carreira começa quando você entra efetivamente na faculdade, no seu primeiro dia de faculdade. Porque ali, cara, você já tem acesso a milhares de pessoas que potencialmente vão se tornar médicos. Então, você já tem um contato com gente que estuda num nível muito alto, trabalha num nível muito alto, tem um nível de cobrança, né, externa e de autocobrança também muito alto. Então, se você se alia com as pessoas certas já desde a graduação, isso pode te abrir portas enormes no futuro. Fora isso, mesmo com professores acadêmicos, etc., no quadro de medicina, você tem muito professor que é clínico também, né? Então, que tem hospital, que trabalha em hospital, conhece dono de hospital, né? Conhece gente. Se você começa a se aproximar desse cara desde o processo da graduação, isso vale para medicina, odonto, psicologia, qualquer curso, você consegue ter uma porta de trabalho no mercado, né? Então, assim, muita gente fala, vou me formar e aí eu vejo o que acontece no mercado de trabalho. E aí acontece o que a gente falou lá no início. Você é sujeito a uma hora, né, assim, pífia para o teu trabalho. Eu lembro, eu sou formado em psicologia, e eu lembro que quando eu formei na graduação, era R$7 que a Unimed pagava pra gente por hora. Meu irmão, R$7 por hora, tu não paga nem as contas de casa, tá maluco? Não dá nem pra comer, né, mano? Eu falava assim, cara, eu vou formar em psicologia, meu tio me olhava com cara de dó. Nota, vai cuidar de doido e vai ficar doido. E quebrado, né? Quebrado, doido e assim, quebrado. Pô, tá lascado, assim, vamos ter que sustentar o resto da vida por causa do sonho do amigo. Não. Aí foi pro Tigrinho, sacanagem.
Não. Mas é justamente isso, assim. Então, o que eu via dentro da graduação? Sempre fui um cara que quis me aproximar dos professores e tal, para ter mais oportunidade. Sempre tive isso na cabeça, só que não era tão claro assim. E hoje eu vejo que alguns alunos, quando eles entram na graduação e eles já saem com essa preocupação, tem um aluno meu que é admirável o trabalho que ele faz, que é o Luca, né? Eu gosto muito desse menino, tá maluco. E ele é super novo e ele já entrou na medicina com um projeto de mentoria para passar no Enem, né? Então ele começou a vender isso. Um amigo passou em 7 federais de medicina, incluindo a USP. Caraca. Então você não tava devagar ele também. Não, né? Então, assim, resultado sabia algo. Sabe um negocinho ou outro ele. E aí ele abriu uma empresa de mentoria e foi muito bem sucedido. Assim, ele pegou o primeiro lugar da Universidade Estadual do Ceará, né? Foi aluno dele. Passou gente na UFMG. Então, assim, teve uns resultados muito expressivos. E ele é um cara muito atento a business dentro da universidade já desde o início do curso. Então, assim, é um cara que, cara, com certeza, quando você embicar para o mercado de trabalho, você tem um monte de gente, né? 5 pessoas que você mais convive, né? Pessoas que você tem mais contato, que vão te abrir portas lá na frente, pô. Sim. Então, assim, se você já fica ligado nessa sistemática, graduação, processo profissional, se colocar em mesas de empresários, né? Assim, você consegue ter mais oportunidades o tempo inteiro, né? E assim, se você está preparado para isso e ter uma entrega legítima, cara, com certeza você tem um sucesso profissional bem sedimentado ali, né? Sim, e isso aí, para que isso dê certo, não basta só o cara ser bom. Porque não adianta o cara ser bom tecnicamente, ser um cara estudioso, tem que ter uma estratégia. Se não tiver uma estratégia por trás, ele vai ser só mais um assalariado. Pode até ser um salário bom, mas ele nunca vai conseguir passar para o próximo nível. Ah, mas o cara passou no concurso. Beleza. Qual que é a estratégia dele? É se aposentar com aquele salário de juiz, ou sei lá? Tudo bem. Se for a estratégia, alcançou o objetivo, parou. Então, assim, quando você quer ir para o próximo nível o tempo todo, qual que é a estratégia? Onde que eu quero chegar? As pessoas falam assim, cara, você não para. Não, porque eu não cheguei onde eu quero. Mas quando é que você vai chegar? Nunca. Eu vou parar, não. Eu vou fazer o tempo inteiro. Eu vou passar para o próximo nível. Eu sempre quero alcançar o próximo nível. Porque quanto mais eu alcanço o próximo nível, mais o número de pessoas que eu consigo ajudar. Então, independente da faculdade que o cara for fazer, o que o cara precisa entender é que a mudança de mentalidade dele, ou a estratégia que ele tem na cabeça para o que ele quer para a vida dele. Porque o nosso grande compromisso é o que eu quero para a minha vida. E não é sobre grana. É sobre o que eu quero construir. É o propósito, porque, né? Porque eu aprendi uma parada assim, ó. Dinheiro é aquilo que você ganha. Riqueza é aquilo que você constrói. Legado é aquilo que você deixa para as pessoas. Então, você vai construir alguma coisa até quando? Cara, enquanto eu tiver energia. Porque senão, eu não vou conseguir alcançar o meu propósito. Mas o que é o propósito? O propósito é aquilo que eu tô com vontade de fazer. Então, eu tenho um propósito. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um propósito. Aí, quando eu furei a bolha da odontologia, eu alcancei outro propósito. O meu propósito hoje é ou diferente do propósito? Cara, cada dia você vai mudando. Então você muda o seu propósito o tempo todo? Não, o propósito ele vai mudando de acordo com as suas necessidades, com aquilo que você quer alcançar, com as pessoas que você vai se conectando. Então, se você se conecta com um grupo de pessoas que pensam além, que querem construir algo mais, meu propósito, você vai só encaixar, você vai melhorar a proposta dele e a coisa vai melhorando, entendeu? Então, quando eu saí da bolha da odontologia, porque durante muitos anos eu fiquei na bolha da odonto. Dentista, fiz especialização, seguindo a manada. Aqui o caminho é esse. Fazia muito bem meu trabalho, entregava muito resultado, porém era muito altos e baixos. Muito inconstante, né? Era muito inconstante. E toda vez, tá na crise, o Brasil entrou na crise, o dólar subiu, não sei o quê. Aí toda vez você tá lá embaixo, você nunca tá né? Não sabia gestão. Falei, eu vou ter que sair desse negócio, cara. Aí eu furei a bolha, parei de conectar com o dentista e fui me conectar com outras pessoas. Gigantes do mundo empresarial, do mundo do empreendedorismo. Fui aprender o que esses caras fazem, que eles têm tanto resultado e que eu não conheço ninguém na odontologia que tenha um resultado como esse. E assim, um resultado que independe da área, né? Isso é muito curioso também. Porque assim, cara, você fala, o cara tem pet shop, bem sucedido. O cara tem uma empresa de educação, bem sucedido. O cara é bem sucedido. Todo mundo. O pensamento do segundo nível é aquele pensamento que você fala assim, o que esse cara fez
pra estar andando naquela Ferrari? Não é o cara passar de Ferrari e você falar assim, nossa, que carrão, hein? No mínimo é herdeiro. Não, pensamento de segundo nível. O que é que ele faz que ele tá andando naquele carro? Então, quando eu olhava para esses caras, eu falava, o que que esses caras fazem que eles têm o resultado que eles têm? Ah, comunicação. Ah, vendas. Ah, mas você é vendedor? Nossa, tem vergonha. Não tem vergonha não, velho. Vender. Normal. Todo mundo quer comprar. Todo mundo gosta de comprar. Agora, tem que ser um cara persuasivo. E aí, fui conectar com esses caras. Aprendi tudo que eles fazem. Entendi como eles pensam. Comecei a andar com esse nível de pessoas. E a vida fez assim. Mudou. Ah, eu falei, cara, então é aqui que é o ponto. Comecei a mostrar isso para mais pessoas. E as pessoas começaram a melhorar. Só que o grande lance é que se você pega uma pessoa que não tem a mente aberta, que não quer melhorar, e que é arrogante, ou que é prepotente, o cara vai falar, não, isso é conversa fiada, marqueteiro. Tá bom. Aí eu pensei, como é que a gente vai ajudar mais pessoas? E aí, por isso que fez muito sentido estar junto de vocês. Por quê? Porque ajudar a base. Porque se o cara que já está mais velho, para ele não faz sentido, para a base vai fazer. E aí a gente começou a pensar em trabalhar a base. Qual base? Eu trabalho com odontologia, então eu vou para a base. Os estudantes de odontologia, cara, vamos ajudar esse cara? Vamos mostrar para esse cara que o mundo aqui fora é diferente do que eles estão ensinando lá dentro? E aí fez muito sentido quando eu conheci vocês. Por quê? Porque eu admiro o que vocês fazem. Vocês estão trabalhando a base para construir um mundo melhor. E trabalhar a base é ter a certeza de que as pessoas que vão sair da base vão sair mais fortes, mais resistentes, mais resilientes e com uma mentalidade mais consistente. Então, mano, parabéns, viu? Muito bom. Não, obrigado. Assim, é muito gratificante isso, porque um pouco da visão que a gente hoje tenta levar para o mercado e o trabalho que a gente está fazendo envolve um pouco do que a gente aprendeu e viveu nos últimos anos também como profissão, né? Como professores e também como empreendedores agora aí nas rotinas que a gente tem tido. E quando você fala que a gente vende o tempo todo, acho que tanto eu quanto você, a gente consegue se colocar nesse papel de que a gente se vendeu também como profissional. Meu primeiro trabalho, assim, a primeira instituição que eu continuo trabalhando até hoje, né? Continuo trabalhando com o pessoal aí do reciclagem. Eu que propus trabalhar lá. Eu que cheguei, eu era aluno, eu falei, cara, eu acho que eu consigo tirar dúvida da galera aqui, acho que a galera gosta do jeito que eu explico. Então, gente, tem como eu trabalhar aqui, tirando dúvida da galera, receber aqui o Amônio? Tem como. Aí eu entrei lá. E foi o mesmo lugar que me abriu as portas para ser professor, foi o mesmo lugar que eu conheci pessoas, conheci ele lá, conheci a Juliana também, Juliana Gaspar, um beijo aí também, que me abriu muitas oportunidades, muitas portas, mas é a habilidade de você se aproximar de pessoas, não por uma questão de você ser interesseiro, não é esse o ponto. Não, de jeito nenhum. Primeiro, né, aquela coisa, você tem que se mostrar para essa pessoa interessante. Interessante. E quando você se mostra interessante, de certa forma, isso é uma venda. Você está se vendendo naquilo dali. E quando você é uma pessoa interessante para um negócio ou para alguma pessoa, você consegue se vender e consegue agregar para essa pessoa que está se aproximando também. Os lugares que eu fui chegando depois, as aulas que eu fui dando, foram indicações, foram pessoas que eu conheci, boas pessoas que gostavam do meu trabalho, que gostam do meu trabalho e foram me abrindo novas oportunidades. Só que a todo momento, eu não tô preso na ideia do cara que tá lá na faculdade de física. E eu vejo muito isso na galera. O cara tá lá dentro, ele quer fazer as matérias, ele quer formar. Aí quando eu formar, eu vejo onde eu trabalho. Aí eu vou tentar entregar o currículo aqui numa escola. Aí eu vou tentar aqui ver se eu acho algum lugar no cursinho. Mas ele não é o cara que ele vai bater no cursinho, entre aspas, né? Igual eu fiz aí. Não necessariamente você tem que fazer como eu fiz, mas eu fui o cara que chegou lá e falou, pô, eu posso dar uma monitoria aí? Eu posso estar aí presente na empresa de vocês? Então é você se arriscar também. É você tentar fazer coisas que, no primeiro momento, elas podem não ser tão rentáveis. Não é o valor que eu recebia no reciclagem, tá? No reciclagem, outra coisa. Mas o primeiro lugar que eu trabalhei, e não tem tanto tempo assim, eu ganhava R$12 a hora. Era o valor que eu ganhava. Então eu ficava lá o dia todo para poder tirar uma grana, para poder conseguir fazer alguma coisa. Mas eu comecei a me arriscar e me aproximar cada vez mais de pessoas que foram me abrindo portas melhores. E hoje a gente continua fazendo isso e tocando projetos diferentes. E melhorando a entrega, né? Eu acho que o ponto é esse, assim, quando você desenvolve um hábito de estudo, de reciclagem, né? De entrar em contato com coisas novas e que efetivamente podem melhorar a qualidade do teu trabalho o tempo inteiro,
pô, você se mantém atualizado no mercado, né? Você se mantém vivo no processo. E não é competição, tá, rapaziada? Não é assim, quem é o melhor professor? Então não tem nada disso. Quem é o melhor profissional? Cara, lá em cima só funciona colaboração, pô. O que a gente tem aprendido muito com o processo empresarial, e até o Emerson, né, assim, ter um cara do cacife do Emerson abrindo a porta pra gente conseguir conversar e fazer projeto junto, era uma coisa, na minha cabeça, inimaginável. Só que quando a gente conversou, o cara se mostra tão humilde e tão parceiro no processo que você começa a entender um outro lado. Você fala assim, caramba, bicho, espera aí. Se a gente colabora, se a gente une força, se a gente se junta nisso, cara, ele tem muito a agregar no meu projeto, eu tenho muito a agregar no projeto dele, todo mundo cresce, todo mundo ganha, tá tudo certo. E falando abertamente, todo mundo ganha dinheiro. Assim que ponto, e ponto. Assim que é. O grande lance é assim, né? Ninguém constrói nada grande sozinho. Esse é o primeiro ponto. Mas eu faço sozinho. Não, conversa, não vai fazer não. É ego. Não vai fazer. Ponto final. Não existe. Eu falo pra você que hoje eu ando com milionários hoje. Eu vou pra São Paulo, eu só sento com milionários. E você vê que os caras não fizeram nada sozinho. Você vê que os caras estão com outras pessoas. Você vê que os caras estão aprendendo o tempo inteiro. Cara, então, primeira coisa, o modo aprendizado tem que estar ligado o tempo todo. A gente tá aqui batendo papo, tô aprendendo. A gente tá no carro, tô aprendendo. Eu vou dar uma mentoria, lá eu começo a ensinar, eu tô aprendendo. Então, pronto. Isso aí é o primeiro ponto a ficar sabendo disso. Tem que deixar o modo aprendizado ligado o tempo inteiro. Segundo, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no nível que aquele cara chegou. Não, eu quero passar aquele cara. Então eu tenho que fazer o que ele fez? Não, eu tenho que melhorar o que ele fez. E aí, quando a gente começa nesse nível de colaborativo, no nível de colaboração, você começa a entender. Por que eu vou colaborar com esses caras? Cara, porque os caras têm uma mentalidade violenta, os caras são bons, os caras têm comunicação boa, porque os caras têm um projeto que eu acredito, porque eu sei que os caras vão poder ajudar muito mais pessoas. Então, peraí, vou somar com os caras. Não, eu vou conversar com eles e vou fazer um pitch para eles me comprarem. Cara, tá bom, pode até ser, mas não é quando o coração não fala para fazer isso, não faz, cara. Sim. Entendeu? Eu quero trazer os caras comigo, por quê? Porque o coração, a alma falou, não, esses caras, ajuda esses caras, porque esses caras precisam. Ajuda essa clínica, porque essa clínica precisa. Mas você não vende o seu trabalho, você não vende sua mentoria? Vendo. Mas, às vezes, não é sobre vender só. Às vezes é sobre fazer. E quando a gente pega para fazer o negócio, independente se vai dar lucro ou não, qual que é o resultado? O lucro está no resultado. Porque o resultado resolve qualquer coisa. Então, busca o resultado. Se a gente vai alcançar o resultado que a gente está fazendo, certeza. Sim. Mas está dando errado. Só corrigir. Exato. Ajusta. Deu errado, vou desistir. O grande problema das pessoas é porque elas desistem rápido demais. E o erro é um grande professor, né, cara? Claro. Assim, toda vez que a gente erra, isso em qualquer instância, cara. Assim, até quando vocês vão aplicar isso dentro do processo de estudo, é isso. Pô, para você ficar muito bom em matemática, o que você precisa fazer? Várias questões de matemática ao longo do tempo. Pô, você vai acertar todas? Nem perto disso. Você vai errar muito. E se você erra e corrige, cara, naturalmente o teu nível, né, de conhecimento ele vai melhorando. Você vai conseguindo lapidar isso. Na carreira empresarial, na carreira profissional é a mesma coisa. Né? A galera tem muito medo do erro, mas o erro é uma coisa muito positiva. Pô. Então, se você olha para o erro como aprendizagem, se você olha para o erro como algo que efetivamente pode te agregar, no sentido de que, cara, eu tenho uma oportunidade excelente de melhorar o meu serviço, eu tenho uma oportunidade excelente de melhorar a minha entrega. Não foi perfeita. Tudo bem, chefe, não existe isso. Não existe a perfeição, existe o fazer, corrigir, fazer, corrigir, fazer, corrigir, fazer, corrigir, se aprimorar, né? Você tá falando isso, tô lembrando, né? As pessoas têm muito medo de falar em público. Eu costumo dizer, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Legal. Então a pessoa tem, eu não gosto de postar na rede social. Então eu vou pegar não consigo gravar um vídeo porque eu tenho vergonha. Você tem vergonha de quem? Do seu colega ou do seu cliente? Tem vergonha do meu colega vai ficar me vendo lá na rede social falando Vai me julgar. Isso. Vai me julgar. Cara, como assim? Vai me cancelar. Aí você não prospera. Aí você não consegue fazer. Então, eu uso uma técnica assim com meus mentorados. Você tá com vergonha de gravar? Você não sabe gravar? Então, você vai fazer o seguinte. 10 dias você vai gravar um vídeo para não postar. Pra você. Não postar. Você vai gravar como se fosse postar, mas não é para postar. No 10º dia, você vai olhar pro primeiro vídeo e pro último. Aí você vai falar, cara, melhorei, ficou bom. Aí é o micro resultado.
E quando você olha para o micro-resultado, é o que você está falando. Aprende com o erro. Não, você só vai olhar onde você errou e vai corrigir aquilo. Vai calibrando. Só que você tem que ter uma meta. Você tem que ter um desafio. 10 dias sem postar, mas no 11º dia eu vou postar. De qualquer jeito. Mas de qualquer jeito. É. E aí não tem conversa. Mas o que eu gravei no 11º dia não ficou bom. Então, posto do 10º dia, não tem problema. Mas não pode arregar pro desafio. E olha, Entendeu? a mentalidade do empreendedor. Ele já tá falando sobre um planejamento. Ele quer alterar uma característica que, não tô postando vídeo na rede social. Tá, qual é o planejamento para eu poder então postar na rede social? E uma Vai regra, fazer né? 10 vídeos? Então vamos fazer 10 vídeos. Fiz desses 10 vídeos, 11º eu vou postar. Então, o planejamento é a coisa mais importante que eu acho que você que tá em casa também assistindo tem que ter. Você vai estudar ano que vem? Então, como você vai estudar? Qual o jeito? Quais são os dias de estudo? Como é que você vai dividir essas matérias? Você já vai começar a encarar o seu ano de estudo com planejamento. Porque se você faz as coisas sem um planejamento, você não tem frutos que são tão bons assim de serem colhidos. Você vai ter muita confusão durante o seu processo de estudo. Isso é um problema. Agora, organização é planejar- liberdade, né? Organizar é liberdade, exatamente. E esse é um processo que tanto eu quanto ele também, eu e o João, agora a gente tem vivido isso. Que a gente tem se organizado muito mais e, consequentemente, a gente está muito mais livre para poder executar projetos, para poder tocar coisas que antes pareciam que, não vai dar. Não, claro que vai dar. É só a gente planejar, é só a gente escrever, é só a gente desenhar, né? E o Emerson tocou num ponto muito especial aqui, que eu acho que casa muito com a galera, o público que consome a gente, que é do pré-vestibular, né? Que é essa parada do desistir, velho. Tipo assim, porque, não deu certo, então eu não vou. Porque, tá chovendo muito, aí como tá chovendo, eu não vou pro cursinho não, porque tá chovendo. É a terceirização, muitas vezes, da culpa. Eu sei que tem eventos externos que eles podem afetar a nossa vida, isso é natural pra todos. Todo mundo aqui já passou por momentos muito difíceis, né? Sejam momentos familiares, momentos financeiros, que seja, alguma coisa difícil vai acontecer na sua vida. Com todo mundo. Então você que tá em casa. Vai acontecer sempre. Tipo assim, Não é, momento cara, ruim, que vai vai chegar acabar. e vai chegar de novo. É a única certeza que você tem. É nos peitos. Exatamente. A vida é assim, cara. Mas em relação a esses momentos, tem coisas, né? Acho que é um provérbio chinês essa bomba aí, né? Até troquei ideia contigo sobre isso. É muito legal, inclusive. Você tem um problema que você pode resolver, fica tranquilo, porque ele tem solução. Você tem um problema que você não pode resolver, fica tranquilo, porque Já não tá dá pra resolver, resolvido. cara. Então, Cara, pra isso aí é o seguinte. Primeira coisa, né? Você falou. Você tem que entender que vai ter momento ruim. Então, assim, primeira coisa que você tem que entender, não existe estabilidade. Ponto. Aí, quando tem um problema, eu olho de 3 formas. Primeiro, tá no meu controle? Eu vou lá e resolvo. Tá na minha influência? Eu vou lá e influencio para que seja resolvido. Não tá no meu controle, não tá na minha influência. Não tem solução? Já tá resolvido também. Exato. Próximo. Exato. Cara, mano, é muito simples, velho. Vai sofrer. Eu vou ficar falando daquilo pra quê? É isso. É tempo perdido. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou, passou, não volta mais. A vida acabou, 5 segundos já era. Então, as pessoas ficam se martirizando com aquele problema. Cara, olha pro problema claramente. O que é que eu faço pra resolver isso aqui? Não dá pra eu resolver. Mas o João consegue resolver. Como que eu faço? João, vamos ali, me ajuda a resolver. Cara, vou lá e resolvo pra você. Eu influenciei. Não tá no meu controle, não tá na minha influência. Ponto, tá resolvido. Próximo. Isso. É assim, cara. É isso. e essa habilidade de você não terceirizar a culpa é um processo difícil para todos também. Então, a gente até veio conversando um pouco disso, a gente estava falando disso no carro ali, um pouco antes, mas o lance da empresa. Você tem uma empresa, o dólar subiu. Tudo bem, só que tem coisas que não estão no seu controle. Coisas que elas fogem do seu controle. Você consegue controlar o valor do dólar? Cara, você não consegue controlar o valor do dólar. Isso é uma coisa que não está no seu controle. Mas tem algumas estratégias que você pode tomar para poder mitigar os problemas envolvendo isso na sua empresa, por exemplo. Sim. Então, essa é uma habilidade difícil de trabalhar, que é a habilidade de você conseguir olhar para as coisas que você faz e focar no seu. É aquela parada de, o moleque tá estudando e tal, tô estudando. Mas a prova do Enem esse ano ela veio a mais difícil de todas. Isso é uma coisa que você não tem controle sobre isso, mas dentro do que você fez no seu processo de estudo, você poderia ter se preparado para talvez uma prova mais difícil. Poderia estar no seu estratégia. Poderia estar se preparando para isso. Então não é você olhar para as coisas que acontecem no mundo e falar, a prova veio difícil, então eu não quero mais. A culpa é do INEP. A culpa é do INEP. E esse TRI me lasca. Cara, tem coisas, eu sei que são complicadas, assim, de aceitar e de entender.
Mas tem que focar em coisas do seu processo que vão efetivamente trazer resultado. Exatamente. Isso é difícil. Tem até um negócio assim, uma das propostas também do podcast, rapaziada, é a gente instrumentalizar vocês no processo, né? Então, trazer ferramenta que você consegue executar no teu dia a dia para que você consiga mudar os hábitos, pô, né? Então, é muito fácil a gente falar aqui, falar, não, pô, porque a gente tem um hábito disso, tem um hábito daquilo, é importante você desenvolver, mas a gente não vai te falar como, aí não vai fazer muito sentido. Então, tem um exercício que eu faço muito, é até um exercício, né, dentro da psicologia também, que mitiga muito o teu processo de ansiedade, que é o caderno de soluções. Basicamente, para cada problema que você tem, você escreve 10 a 15 soluções. Escrever. Por que você vai escrever? Porque você materializa isso e você entende que, cara, tem mais de uma solução possível para o teu problema. Então, muitas vezes a gente entra em desespero porque aparece um problema. Você, né, a ansiedade toma conta, você já fala, nossa, acabou a minha vida, acabou a minha preparação, acabou meu ano, né? Às vezes, eu já vi gente em julho falar assim, João, pô, esse ano não deu, né, o Enem. O Enem em novembro, minha joia. Como é que não deu o Enem se a gente tá em julho ainda? Não, mas é porque, pô, primeiro semestre eu dei mole, aí agora eu vou parar. Pô, que parar, cara? Você tem, 5 meses, 4 meses, faz alguma coisa nesses 4 meses, dá o teu melhor, não foi suficiente? Tá lindo. No próximo ano você precisa de alguns ajustes. Muito melhor do que você acumular tudo isso. Então, assim, para cada problema, você tem milhões de soluções. Se você escreve 15, as 5 primeiras vem muito fácil, as outras 5 você já começa a ter que ficar um pouquinho mais criativo, e as últimas 5, elas são quase que impossíveis no primeiro momento, porque você já fala assim, meu irmão, não tem mais de onde tirar a ideia. E é nesse momento, nesse ponto de inflexão, né, que a criatividade ela toma conta, que o ócio criativo, ele efetivamente traz resultado. E aí eu queria também ouvir um pouquinho de você, Emerson, porque, pô, né, dica do João é uma coisa, né? Dica do ninguém quer saber de você, não, cara. A gente quer saber do Emerson. Quer saber da sumidade. Não, então, bota o sorriso dele na tela ali de novo. Olha lá. Dá um sorriso aí, peraí. Queria que você falasse um pouquinho sobre planejamento estratégico. Vamos lá. Né? Você falou aí, né, que a gente precisa entregar umas ferramentas para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, planejamento estratégico funciona assim. Você tem que pensar o que você vai fazer. Então, olha só. Você acorda e você tem um monte de tarefas para fazer no dia. O natural das pessoas é começar pelas mais fáceis. E aí, quando você começa pelas mais fáceis, o seu cérebro já está cansado. Aí o seu cérebro vai chegando no meio-dia, 2 horas, e ele começa a empurrar mais difícil para depois. Então, você começa, isso chama procrastinação. E aí, você vai deixando a difícil para depois. Aí, chega no final do dia, as mais difíceis você não conseguiu fazer. Aí, você procrastinou. Então, aquilo que era importante, no outro dia vai passar a ser urgente. Uhum. Então, você não faz. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, eu acho que seria muito importante na estratégia é pegar as coisas mais difíceis e fazer logo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho que postar todo dia. Esse ano, 365 dias, 365 posts. Que hora que eu tava postando? Você viu, a gente tava vindo pra cá e eu tava fazendo post. Por quê? Porque é uma tarefa chata, cara. O cara posta todo dia, pra ele é fácil. Não é fácil. É difícil, tá? Gosta? Não, cara. Olá, é porque é obrigação, velho. Eu tenho que fazer. Ninguém vai fazer por mim. Então, mano, eu vou postar todo dia. Aí eu vou lá e faço logo cedo. Então eu acordo 5 horas da manhã, eu já ouvi meu podcast, eu já li meu livro, agora eu tô fazendo meu post. 6 horas, o meu post tá pronto. A hora que dá 8, 9 horas, eu aperto o play. Acabou. E aí o resto do dia você toca as suas metas. E aí eu vou fazendo as né? outras coisas. Então, eu sempre faço isso. Planejamento estratégico. Começa planejando o seu dia. Começa planejando a sua semana. Usa o seu domingo, pega 2, 3 horas e planeja a sua semana. Tenha um planejamento do que você vai ter para fazer durante a semana para o seu resultado no final dela estar satisfatório. Mas vão acontecer problemas. Ok, todo mundo vai ter problema. Aí você olha para o problema tranquilamente, não deixa o desespero te alcançar e fala assim, não, vamos resolver. Vamos discutir solução. Né? Eu chamo isso de viés da positividade. Cara, eu tô com um problema aqui, não deu para... Vamos discutir isso. O que a gente tem que fazer para resolver isso? Os clientes desmarcaram, a agenda tá vazia. O que eu vou fazer para otimizar esse tempo? Então vamos aproveitar para escrever as coisas. Então, isso é você criar soluções para os problemas. Dentro de um planejamento estratégico, é fundamental. Eu quero fazer o meu planejamento estratégico para 2025. Qual que é o seu planejamento? Eu quero faturar 2 milhões. Eu quero vender mais. O que você tem que fazer para vender mais? Eu tenho que falar com mais gente. Eu tenho que buscar
minha rede social ficar mais interessante. Eu tenho que entregar mais conteúdo, eu tenho que conectar com mais empresa, eu tenho que buscar outros nichos, eu tenho que fazer uma collab. O que você tem que fazer? Então tem que anotar. Porque não adianta você pensar, então ano que vem eu vou fazer uma collab, ano que vem eu vou fazer 2 cursos. Não, cara, anota o negócio. Para você materializa, saber. Materializa, né, o processo. É o que você falou. Sim. Se você materializar aquilo que você quer fazer, vai ficar mais fácil. Você vai olhar e fica claro. Eu tô sempre com o computador na mão, eu tô sempre com o meu bloco de notas na mão, eu tô sempre com o meu tablet na mão. Por quê? Porque tudo eu anoto. Você pegar minha mochila, tem anotações. Por quê? Porque eu preciso estar olhando para aquilo, para eu enxergar, para estar claro. Não adianta ficar só aqui, ó. Porque aqui vai embora. A gente tem muito esse hábito também, assim, às vezes a gente tá conversando e de bobeira mesmo, assim, fim de semana, né, faz uma resenha lá em casa, aí vai, cozinha, não sei o quê, papapá. Saruê ao molho. Sacanagem, hein? E aí surgem várias ideias, né? Porque assim, pô, você vai conversando, você vai tendo insights, pô, né? A cabeça vai pipocando. Ainda mais quando você tá conversando com gente que tá falando de futuro, né? Efetivamente. Eu já fiz umas anotações aqui do nosso podcast. Olha aí, fala Acho que a gente tá brincando? Vai criar 3 produtos saindo daqui, não vai entender nada. É um Shark, a gente vai sair daqui com os dentes comprados. Daqui a pouco ele roda a apresentação aqui, compra todo mundo que vai ver esse podcast aí. Não, vocês têm que ver essa vai. Mas a ideia é justamente essa, assim, né? Então, quando a gente está conversando, a gente vai tendo vários insights e tanto o Bessone quanto eu, a gente eventualmente fala, anota a ideia. Porra, ideia boa, anota. Quando que a gente vai botar em prática? Cara, quando der. Mas a gente tá anotando. E aí, as ideias que são efetivamente muito boas e que a gente consegue operacionalizar com uma certa brevidade, por exemplo, o podcast é uma delas, a gente fala, pô, beleza, o que a gente precisa? E aí você cria um planejamento, metas que você precisa executar. A gente precisa fazer um orçamento com os podcasts da cidade. Pô, legal. A gente precisa fazer uma lista dos convidados que a gente quer dentro do podcast. A gente precisa traçar os temas que a gente quer trabalhar. O que a gente vai oferecer para o público nesse podcast. Então, você faz todo esse planejamento, escreve tudo e vai executando. A gente botou prazo. Rodrigo, pô, tu vai fazer o quê? Cara, você tem que fazer isso, tal, até tal dia. Pô, João, tu vai fazer o quê? Isso, até tal dia. E a gente resolve também problema na hora. Mandou mensagem pro design, a marca aqui, ó. Inclusive, pode esperar o cast. Vamos dar uma moral pro Filhuzi, né? Que fez a marca com a gente. O tempo que ele fez. 3 dias. Saiu a marca da gente aqui. Eu achei um negócio, bizonho. O Filhuzi trabalha muito bem. Um designer absurdo. Vocês vão conhecer também. A gente vai trazer o homem aqui, não tem jeito. Vai ter mais coisa dele também. Fica tranquilo. Toda hora vai ter coisa dele aqui. Então, assim, a marca foi esse ponto também. A gente vai fazer um podcast, precisa de uma marca. Cara, já ligamos para os caras que desenvolvem assim, falando, meu irmão, a gente precisa dessa marca aqui. Você consegue entregar até tal? Consigo. Na boa, toma. E aí já fez a marca. Já ligamos para você. Falei, Emerson, você consegue fazer uma... Não, eu consigo. Vamos lá então. Já tem a primeira ideia. Cara, mas a gente falou no início. Ano que vem a gente poderia começar nisso. Só que se a gente já planeja agora e já começa a executar agora, pro ano que vem eu tô consertando pequenos aspectos para conseguir até ter uma colheita mais efetiva no próximo ano. Eu não vou começar a plantar no ano que vem para daí, de repente, colher lá pro final do ano para 2026. A gente começa em 2025, já começa a se preparar nesse aspecto e em 2026 a gente já tem, né, um processo muito mais efetivo, né, muito mais resolutivo. As pessoas me chamam de maluco, né? Você é louco. Mas o caso é o seguinte, eu aprendi uma coisa muito importante. As 2 pessoas que existem que não fazem nada é o procrastinador e o perfeccionista. Quem são esses 2 caras? São os 2 reis das desculpas, cara. O procrastinador empurra e o perfeccionista dá desculpa. Não tá perfeito. Vamos ajustar, vamos fazer ficar melhor. Por quê? Porque não tá bom. Não, assim não tá bom, não. Cara, começa, mano. Só começa. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi começando. Enquanto você não começa, você não dá o primeiro passo, não vai acontecer. Fica fazendo só no papel pra ver. Não vai rolar, mano. Não vai rolar. Sim. Então, assim, se você não começar, as coisas não vão acontecer na sua vida. Então, é isso que vocês fizeram aqui. Começa. Cara, eu costumo dizer assim, põe o pé. Deus vai colocar o chão, cara. Eu coloco o pé e acabou. No meio do caminho eu ajusto. Mas se der errado, cara, se eu tropeçar, eu caio, eu levanto rapidão.
Eu aprendi uma coisa, o Joel falou isso pra mim. O atleta, quando ele cai, ele levanta muito rápido para não perder a passada. E isso aí nunca saiu da minha cabeça. Então, se eu errar, eu vou levantar muito rápido para eu não perder o embalo. E eu vou buscar gente, pessoas, meios, canais de conversa, de comunicação, estudo, livro, podcast para eu resolver o meu problema. E isso não para todos os dias. Então, você está falando de anotação. Eu acordo 3h30, 4 horas da manhã, às vezes, perco sono ali, aí eu ligo um podcast e começo a ouvir. Cara, a cabeça começa a ficar acelerada. Eu vou lá e anoto, mano. Cara, isso aqui é muito bom. Cara, eu tenho que parar, eu tenho que anotar. Então eu tenho que levantar. Ah, mas é 3 horas da manhã. Cara, chefe. tudo bem, paciência. Acontece, inspiração Acontece. veio, materializa. Exato, materializa o negócio. É isso. Aí depois você tem uma ideia, você não anotou. Ah, mas você é maluco, você vai acordar 4 horas só pra fazer uma anotação. Quantas anotações que eu já fiz às 4 da manhã que se transformaram em grandes resultados? Vou te falar. Eu perdi as contas, tá? Massa. Então, a gente tem que fazer isso que você tá falando. Tem que anotar. Sim. Materializar o processo, né? Tem até 2 ferramentas, assim, o Emerson, acredito que você trabalha também no teu projeto, que é o 5W2H e a matriz SWOT, né? Sim. Então, a gente vai até disponibilizar para a rapaziada aí, né? Essa ferramenta e um guiazinho prático de como é que você executa isso pode te ajudar também bastante no teu planejamento estratégico. E, de novo, rapaziada, assim, não é porque a gente está falando de empresa aqui que isso aqui só serve para CNPJ. Nós somos o nosso próprio produto. Então, assim, você enquanto médico, você enquanto dentista, você enquanto psicólogo, você enquanto estudante mesmo, você está vendendo a tua imagem o tempo inteiro, né? Até concursado, tá? Você concursado, tem até o exemplo aí de uma amiga minha, que passou no concurso do Senado agora, tá querendo também empreender para poder levar o conhecimento e o jeito que ela estudou poder atingir a aprovação nesse concurso. Inclusive, um abraço aí, Sofia. Mas é uma construção que não é a profissão que você tem, não é aonde você está. É como você se porta independente do que você esteja fazendo. Você olhar para si e pensar como que você pode cada vez mais entregar um produto diferente, mesmo que o produto seja você, essa é uma ideia muito importante. Então é isso aí que a gente está envelopando. Principalmente se o produto for você, pô. Esse é o ponto, né? Só dando uma corrigida nisso aí. O produto sempre é você. Independente de onde você vai estar. O produto sempre é você. Ah, mas eu sou concursado. O produto é você. Porque se você é concursado e você pode ser promovido no seu concurso, se você pode ter um outro cargo, o produto é você. Não adianta nada você ser concursado e ir todo mulambento pro trabalho. Você tem que se apresentar. Você tem que saber comunicar. Ah, mas eu não sei falar direito. Então você vai estudar, cara. Por quê? Porque o mundo é dos melhores. Se você não tentar ser melhor a cada dia, o seu produto, que é você, vai pro fundo do poço. Não tem jeito. Pra mim tá bom. Então, beleza. Não reclama depois. O tempo passa. E quando você olhar pra trás e falar assim, cara, acabou. As pessoas têm que entender uma coisa. A gente só tem uma vida. Eu só tenho uma vida. Cara, então faz o que tem que ser feito, porra. Senta o bambu. Logo. Fica enrolando. Por quê? Você não sabe que hora que vai acabar, velho. Se você tivesse 2 vidas, beleza, eu vou enrolar um pouquinho nessa. E aqui daqui a pouco. Próxima eu dou gás. Eu vou sentar o pau. Cara, para com essa groselha, bicho. Vamos fazer o que precisa ser feito. Se já estão procrastinando com um Mariozinho na tela, né? Morrer, acabou. Assim, a gente tivesse 2. Não tem cogumelo verde, não. Não dá, velho. E as pessoas não conseguem entender isso. Eu tenho uma filha e eu falo com ela o tempo todo. Minha filha, bora. Ah, mas eu... Cara, tem que fazer o que precisa ser feito. Mas só tenho 15 anos, só que hoje ela já pensa diferente. Legal. Ela já senta, e aí, bora fazer? Bora assistir esse podcast? Bora ler esse livro? Uma dica muito boa para quem tá assistindo, faz o clube do livro. Você tem um filho? Faz o clube do livro. Pega todo mundo da sua casa, escolhe um livro e todo mundo lê. Como é que você vai saber se seu filho leu? Porque você vai ter uma discussão sobre o livro depois. Então você lê, seu filho lê, sua mulher lê. E depois você vai discutir sobre esse livro. Por quê? Porque ali vai gerar aprendizado. E você vai elevando o nível de consciência das pessoas que estão próximas a você. As pessoas têm preguiça de ler. Eu era esse cara, tá? Ah, você nasceu lendo? Não. Eu fui obrigado a ler.
Todos nós, né, chefe? Né? Todos nós. Absurdo. Ler, assim, é um hábito muito importante, mas ele é um hábito muito difícil também. É, né? cara. De você começar a adquirir. E assim, e na boa, rapaziada. Assim, ó, sem não, pô, professor, tá facilidade. Cara, não tem facilidade, velho. Estudar. Gente como a gente. Bora falar a real, bora Sente falar. na carne aqui, chefe. Skin in the game. Skin the game. Ele é uma porra. Mas assim, é muito doido isso realmente, que eu convivi assim com uma pessoa que tem um hábito de leitura muito forte, inclusive até hoje, né? Inclusive um beijo aí pra Gigi também, que lê sempre, todo dia. A mina tem um horário ali que ela vai ler todo dia, ela se adaptou muito bem com o Kindle e tudo mais. E é uma coisa muito inspiradora. E é uma coisa que realmente ela vai transmitindo. Tipo um vírus mesmo, mãe. Tu tem um hábito de leitura e dentro da sua casa, você como pai, tu tem hábito de leitura, teu filho vai falar, caraca, meu pai tá lendo sempre. Pediu pra eu ler um livro com ele, vou ler também. E aí, pô, vamos ler, você se esforça. E aí, de novo, aquela ideia que a gente já tá trabalhando, a média das pessoas que convivem com você. A gente mesmo agora tem se cobrado em relação a isso. E aí, moleque, vamos ler quais livros? Não, é esse. Então, bora. A gente tá nesses metas de leitura. Quando alguém cobra, quando você entra num jogo de cobrança, tipo de competição ali, fica mais fácil. É maneiro. Entendeu? Ah, mas eu vou cobrar... Você vai cobrar do outro. Cobra de você também, pô. Sim. Entendeu? É complicado isso. Só que isso aqui tá aqui dentro. O cérebro, cara, o cérebro é o nosso maior inimigo. O cérebro quer viver na zona de conforto. Por quê? Porque tem um lance da energia, né? Para você fazer aquelas coisas básicas que você faz todo dia, seu cérebro gasta 15 watts de energia. Para você fazer algo um pouco maior, que é uma tarefa mais difícil de trabalho, alguma coisa assim, o seu cérebro vai gastar 60 watts de energia. Para você ler um livro, criar, fazer, anotar, fazer uma parada assim, de empreendedor, seu cérebro vai gastar 150 watts de energia. Não, vamos economizar energia. O cérebro também pensa assim. Então, você pensa assim, cara, eu vou pegar esse livro para ler. Aí o cérebro fala, não, mexe com isso agora não. Fica aqui no celular, ó. De boa. De boa. Aí você sim, aí você vai ouvir, entendeu? E você tem enxurrada de dopamina aqui o tempo inteiro, não, né, fica cara? aqui, é mais Assim, gostoso. pô, tá Relaxa, maluco. levanta do sofá não, daqui a 5 minutos passa à vontade. Aí você isso. fica, aí você obedece. Agora, quando você fala assim, eu que mando nessa porra. Acabou. Eu vou fazer. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Toca o despertador. Ai, fica mais um pouquinho, aperta o soneca mais 5 minutos. Não, levanta agora. Quem manda aqui sou eu. Fazer dieta, fazer jejum. Fazer jejum. Cara, vou ficar 24 horas sem comer. Ai, eu vou ter dor de cabeça. Nossa, eu não tenho paciência. Aí, tá perdendo pro cérebro, velho. Isso é coisa de maluco, tá? Esse negócio das 24 horas aí é coisa de maluco. É só 23 até agora. Eu tô chegando nas 24. Aliando o chakra, meu irmão. O cara é o Naruto. Tá maluco, no amigo. modo O sábio. amigo vai transcender, pô. Vai virar Nirvana. Cara, Ele tá voando aqui, ó. Não, mas você não tá entendendo. Você fazer um jejum, cara. E não é jejum, é porque o jejum aumenta o foco. Quando eu tenho muitas atividades pro meu dia, geralmente isso acontece 2, 3 vezes por semana, atividades importantíssimas de reuniões, de mentorias, eu faço jejum. E eu já cheguei a 23 horas. E aí o cérebro, eu vou ficar fraco. Não, se vira, você tem muita energia aqui, se vira, vai buscar em algum lugar. Porque nem vou te ouvir. E continuo fazendo o que eu tô fazendo. Cara, o foco aumenta, o resultado sobe. Isso eu já testei, cara. Me falaram. Eu falei, vou testar esse negócio. Testei, deu certo. Aumentei o tempo, 16 horas. Aumentei o tempo, 18 horas. Aumentei o tempo, 23 horas. Caraca, esse troço é muito bom. Agora a gente precisa testar. Quem fez esse negócio? Quem falou isso pra você? Quem é muito grande. Quem tem muito resultado. Vou fazer. Cristiano Ronaldo na banheira de gelo. Eu vi aí no Natal. Moleque do lugar Cara, gelado. aquilo é surreal. Eu Tá nunca maluco. fiz ainda. Quero fazer, mas Aí, nunca ó. fiz. Tem que sair o videozinho. O Emerson na banheira de gelo. Eu vou fazer, pode Inclusive, anotar. ó, alô Ravel, alô Six, academia aí, ó, tem banheira de gelo lá. Eu vou fazer, O Ravel já falou pra eu fazer. Aí, O Ravel falou comigo. Próximo é você, quero você aqui dentro dessa banheira. aí. Cara, esse vai ser um brabo, um desafio do brabo. Pô, eu cara. vi Comprar um canudo imenso ao drink com o Emerson aí dentro do Eu vi gelo. o Leandro Vaz, pô, entrando na banheira.
Mano, Ele entra tão tranquilinho. Eu falei, não é possível. não, mas Esforço. Não, mas ele contando a primeira entrada dele foi assim, ó. Fui entrar na banheira de gelo e pensei, eu acho que eu vou morrer. Aí quando eu entrei, eu falei assim, eu tenho certeza que eu vou morrer. Agora... Aí quando passou 1 minuto que eu tava lá, eu falei assim, eu acho que eu já tô morto. Tô geladinho. Tô Caraca, sentindo nada. velho. Joga uma prancha lá, é o DiCaprio, morre, hipotermia. Mano, é muito louco aqui. Titanic, joga a prancha. Teu eu corpo vou não entende, fazer, né, cara? nem que seja uma vez, porque Claro, já determinei que vou fazer. Mas assim, Não, tem que ser umas duas, É né? Porque a difícil. primeira eu acho que tu... é difícil, cara, é A difícil. primeira é doída. Não, do jeito que o Emerson é, meu irmão, ele vai comprar uma banheira dessa, vai deixar na sala. É igual o banho gelado de manhã. Banho gelado às 5 da manhã. Eu coloquei uma meta de fazer 30 dias de banho gelado. Eu vou fazer 30 dias. Todo dia eu fiz. Só que, cara, assim, eu não curti aquele rolê. Falei, não, mas eu cumpri o meu desafio. Isso que eu ia te perguntar, se te ajudou realmente... Ajudou bastante. Vamos lá. Ajudou bastante. O banho gelado de manhã, ele te dá uma energia, uma energizada. É muito legal. Pra quem tá começando, eu indico de verdade, cara. Porque Só pra dar uma quebrada dá na uma rotina. pilhada em Aham. você. Mas assim, é 5 da manhã. Acordei 5 da manhã. Mas isso aí... Cara, isso é uma coisa que eu queria o meu cérebro pensando desse jeito. Então eu coloquei um desafio. Depois que eu comecei a alcançar meus resultados, eu sou muito consistente, eu tenho muito hábito produtivo. Eu falei, cara, desculpa, mas eu não tô mais afim de tomar banho gelado. Porra, eu tomo um banho frio. quentinho. Mas não, quentinho também não. plano morno. Não, eu tomo um banho... Mano, meu, o banho gelado, ele é muito ruim, assim, é duro. Tá maluco. Dói. Dói, dói, cara. Vou falar pra você, não é fácil, não. Até porque o pezinho vai primeiro. Não, tem que entrar de uma sente vez, o pé- né? Até vir as costas, tá maluco. Mano, é muito bruto. 5 horas da manhã. Mas coloca um desafio. Eu vou fazer tantos dias. E faz. Aí você fala, venci um desafio. Mas o que é desafio? Desafio é tudo aquilo que você acha que você não consegue. Porque se você sabe que consegue, não é desafio. Por exemplo, eu tive um desafio esse ano. Postar todo dia na rede social. É um desafio. Tá, pô, esse é um desafio brabo. Todos os dias, de segunda a segunda. E a gente tá falando de feed também, tá? Não, eu tô falando só de feed, Ele tá? tá falando de feed. Tem dia Ele que tá eu falando de passo- story não, filho. Tem dia que eu passo sem postar no story. Ontem, por exemplo, foi um dia que eu não postei nada no stories. Hoje eu postei. Mas ontem eu tava produzindo outras coisas que vem por aí, gigantes. E aí o que aconteceu? Eu não postei no stories, mas no feed eu postei. Então é todo dia. Quando você tem um desafio, você vai cumprir esse desafio. Eu tô quase vencendo. E aí depois que virou hábito, acabou. Fica mais fácil. Entendeu? Sofre menos, né? Sofre com o processo. menos, sofre menos. sem Tem um dúvida. amigão meu que fez esse desafio, inclusive. Gui, eu lembro disso, hein? Acompanhei nos stories aí o desafio que você fez. Tomou banho gelado também 1 mês. Aí eu lembro dele, tipo assim, ele gravava o momento que ele entrava no chuveiro. Ele falou, mano, equivale a 2 garrafas de café inteira tu entrar Cara, nisso é aqui, muito velho. louco, velho. Tu É sai uma de lá, tipo assim, energia. ó, trincado. É uma energia que deixa você na pilha, Tá velho. doido. É muito surreal, é muito bom. Teu corpo tá tentando sobreviver, né, chefe? Cara, só que você Meu sai de meu lá... irmão, que não, que e você aconteceu? sai com a energia assim, cara, vou quebrar, vou arrebentar. É que você tá puto, né? Você tá nervoso. Depois de passar, mano. Indignado, meu. Tomou Porra é essa, né, meu? O corpo não é possível que esse vai acordou agora pra fazer isso, não, meu irmão. O corpo tá sofrendo. Em jejum. Em jejum. Em jejum. É. Com fome. E aí o seu cérebro fala assim, sim, senhor, eu vou fazer tudo o que você mandar. Por quê? Porque você já me ferrou 2 vezes no mesmo dia. Não é possível. Aí ele fala assim, não, pode deixar que eu não vou te sacanear. Aí o cérebro começa a te respeitar mais, sacou? Domou, né? Primeiro, Domou. tocou o despertador, eu levantei. Segundo, ele não queria levantar, eu levantei. Segundo, entrei debaixo do chuveiro frio. Ele falou, não entrei, não vou entrar. Aí eu falei, caraca, o cara já me ferrou nos 2 primeiros minutos do dia. Se eu ficar na resistência... Aí que eu é melhor eu apanhar ficar mais, obediente. Divertidamente sai da Aí porrada. você já virou a chave do seu cérebro, cara. É isso, É isso, brother. É isso. Porque senão não rola. Mas essa escolha do desconforto, eu acho interessante essa Amar a temática, agonia. né? Você tem que amar a agonia. Tipo assim, o cara suportar um processo doloroso ali, por quê? Porque ele quer. É. Tipo assim, vamos fazer isso. Por É. quê? Porque dá. Mas tem um ponto que é muito interessante nisso também. A gente cresce muito no desconforto, né? Assim, eu lembro quando a gente estava conversando, isso foi ano passado, a gente sempre conversando, assim, o Bessone, pô, tá tendo uma ascensão profissional absurda, assim, tá sendo muito conhecido no mercado de Brasília, admiro pra caramba o trabalho dele, por isso que a gente, né, necessariamente virar sócio aí nesse ponto.
E uma das coisas que eu lembro que a gente conversou foi assim, cara, quando você sai de casa, quando você faz esse movimento de ruptura, né, com alguma coisa que é muito confortável, você vira uma chave muito forte na tua cabeça. Isso é o sair de casa, é o banho gelado, né? São essas atitudes do desconforto. Até a academia, né? Eu lembro que ontem eu tava com uma dor danada na perna, fiquei uma semana sem malhar a perna, aí voltei parecendo um maluco. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou treinar a perna. Tá doendo a perna? Treina a perna. E aí hoje eu não tô com mais dor, né? Então assim, você força o músculo dentro daquela dor, claro que tá um pouquinho... Amanhã um banhozinho gelado, então. 5 da manhã. 5 da manhã. Olha que eu vou cobrar aí. Vou te mandar... Aí eu quero Vou te mandar um vídeo. E assim, esses desconfortos, eles fazem a gente crescer muito, porque entra muito numa ideia de adaptabilidade, né? Assim, até o Darwin falava disso, né? Os mais bem adaptáveis, eles sobrevivem mais tempo, né? Então, quando a gente tá no desconforto, a gente se adapta, a gente sai, a gente quebra essa casca, a gente tem mais recurso para sobreviver. Você tem mais recurso para se adaptar ao mundo que você tá vivendo. Então, isso é muito importante, né? O desconforto, ele gera muito aprendizagem, o erro também, né? Então, assim, tudo que você acha que é ruim tem um potencial enorme de te ensinar alguma coisa muito valiosa, assim, né? Essa quebra do conforto, ela é muito positiva pro teu crescimento, né, em geral. Eu aprendi com a minha mãe, né, uma coisa muito importante, tipo, se você quer fazer alguma coisa, se você quer mandar alguém fazer alguma coisa, a primeira coisa tem que saber fazer. Então, tipo, eu ia sair de casa, aí eu tinha que aprender a cozinhar. Eu ia sair de casa, eu tinha que aprender a lavar, passar, limpar a casa, fazer tudo. Tive que aprender tudo. Por quê? Porque depois eu comecei a demandar isso. Aí eu aprendi isso, eu entendi isso e trouxe isso pra minha vida. Total. Então, tipo, eu vou fazer tráfego pago. O que aconteceu? Me ferrei. Sim. Entrei contratei a agência, me ferrei. Por quê? Gastei 100 mil reais um ano. Tomou um ferro e da não gente. tive resultado nenhum. Falei, cara, peraí, você esqueceu do princípio. Qual que é o princípio? Qual que é o fundamento? Vai aprender primeiro. Isso. Aí eu saí e fui aprender. Aí eu fui aprender sobre rede social. Aí eu fui aprender sobre comunicação. Aí eu fui aprender sobre tráfego pago. Eu fui entender como que é. Porque entender não é para eu fazer. É para eu cobrar. Então, o mínimo que você precisa ter é experiência. Você precisa entender minimamente sobre qualquer coisa que você queira para você ter resultado. Sim. Porque se você vai mandar alguém fazer alguma coisa, você tem que saber cobrar e medir o dado. Porque não adianta nada, sem dado, sem métrica, você não gerencia nada. Então, qualquer coisa, tá lá na faculdade, tá lá na graduação, tá lá no cursinho e tá estudando, como que você mede esse resultado? Você me falou uma coisa muito interessante. Você tem uma metodologia que os pais conseguem medir o resultado que o aluno está tendo na escola. Como? Através de exercícios que ele vai entregar. Porque não adianta você querer medir resultado de um aluno que está na escola, que está no ensino médio, por nota. Porque ele pode colar. Isso não é resultado. O resultado é aquilo que ele faz. É o hábito. E como é que você mede isso? No projeto de vocês eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque você consegue inserir tarefas que ele começa a mudar dentro de casa. E os pais começam a medir o resultado. Meu filho mudou. Então, qual a vantagem disso? A mentalidade que vocês estão implementando. E eu faço isso nas minhas mentorias. Eu chego, dou a mentoria, eu passo algumas tarefas e eu vou lá na outra semana e falo, foi feito? Eu vou medir o resultado. Melhorou? Não. Então vamos corrigir. Ah, não melhorou. Vocês fizeram? Não fizemos. Então, não vai ter jeito. Sim. Né? E assim, um papo até que... Aí, mamãe, desculpa, mamãe, que mamãe cobrava isso daí de mim, eu ficava... arrumar a cama. Não sei o quê, ficava bolado de ter que arrumar a cama. Ela falava assim, vou ter que arrumar a cama porque eu vou dormir de novo. Exato. Assim, moleque é muito prego mesmo, né? O adolescente é um prego, né? Mas como o Emerson falou, tipo assim, depois dessa mudança, e o João também comentou disso, de ir morar sozinho, essas demandas elas começam a surgir. E aí eu dei valor a tudo que o meu pai e minha mãe me passaram, por exemplo, em relação, por exemplo, meu pai ele me passou muita coisa sobre, como é que arruma uma casa, como é que, ajeita a cozinha, como é que passa pano. Meu pai, militar, né? Foi militar, né? Durante a vida toda. Aposentou Passou devagarzinho também, né? Esfregou o chão do navio.
Sofreu. Comeu o pão que o diabo amassou, pisou e cuspiu. Então, assim, esses valores, eles acabam sendo muito importantes. E hoje, por exemplo, eu enxergo o valor de, mesmo morando sozinho, e ninguém olhar necessariamente a minha casa, eu arrumo a minha cama, velho. Acordei, eu vou arrumar minha cama, porque é a sensação de primeira tarefa feita do dia. Sim. E aí, tipo, pô, de pegar o celular e ver se alguém mandou mensagem, se tem alguma coisa pra poder responder ali que seja urgente. Sim. E essas pequenas coisas, pra você que tá assistindo, fazem toda a diferença. Você começa a encarar a sua rotina de forma diferente. Emerson, queria agradecer, né? Assim, o papo tá muito bom. Nosso muito, tempo muito tá lindo, esgotando, né? Mas, pô, tem um horário aqui do podcast também. A gente tem outras incumbências. O Emerson tem reunião, a gente tem que deixar o homem lá no escritório. Mas queria agradecer demais a sua presença. Assim, acho que foi um papo que, cara, com certeza vai... Se a galera conseguir absorver 10% do que a gente falou aqui em termos de mudança de hábito, de resiliência, né, de trabalhar esse limiar de frustração, eu acho que já gera uma modificação na vida da pessoa, cara, de uma forma muito substancial. Então, queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pelo carisma, né? Pô, ó um homem, sorrisão, Bota na tela de novo ali, o Emerson. Não, bota só o Emerson, Só o sorrisinho lá. Toma. Esquece. Cara, é o seguinte... Assim, deixa uma última mensagem aí pra rapaziada, né? Um ensinamento que você queira passar. E, de novo, te agradecer demais aí. Bom, quero agradecer o convite, realmente foi um papo maravilhoso. Quando eu olhei aqui, falei, caramba, nós já passamos quase 1h30 aqui já conversando. E a mensagem que eu quero deixar é que você que está nos assistindo, faça minimamente o que precisa ser feito. Porque quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Olhe para aquilo que você quer para sua vida e não procrastine, não deixe para depois. Tome as suas ações, tome rédea das suas ações, tome consciência daquilo que você quer fazer para você, o que você quer conquistar e não deixa para depois, porque o depois pode não existir. Então, assim, vocês me convidaram para estar aqui, a proposta foi fantástica, eu estou sempre à disposição, a gente pode gravar, porque a gente fica aqui gravando podcast, a gente bate esse papo aqui durante 3, 4, 5, 10 horas. Vai embora. E isso é algo muito importante. Porque... Ano novo a gente te chama de novo. Pois é. Réveillon aqui. Porque o que acontece? A gente tem muito que compartilhar. Eu falo para as pessoas me convidam para dar uma palestra, eu pergunto, quanto tempo? Quanto tempo você precisa? Eu falo assim, me dá uns 2 semanas aí. Entendeu? Sim. Por quê? Porque tem Direto. conteúdo demais. Sim. Então dá para... Porque a mentoria, por exemplo, são 60 dias. A gente tem produto hoje de 1 ano de metodologia, de mentoria. A gente tem produto online. A gente tem ferramenta de inteligência artificial. A gente tem ferramenta de campanha. A gente não para, velho. Fora a experiência acumulada durante todos esses anos, né, Tudo que você vai conectando com pessoas, conectando com gente, mudando de nível, você sempre vai conquistando novos conhecimentos. Você vai instalando novos drives na mente. E isso traz o quê? Mais conteúdo. Mas conteúdo sem ação não gera resultado. Então não adianta nada eu falar um monte de coisa, aí você que está me assistindo começa só a ouvir o que eu falo e você não põe em prática. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada. Absolutamente nada. O dia que eu entendi isso, o jogo mudou. E aí eu tenho metas de mudança de nível. Eu quero o próximo nível. Quando? Eu sempre vinha passando para o próximo nível uma vez ao ano. Uhum. Esse ano a gente deu uma acelerada nesse rolê. Por quê? Porque a intensidade distorce o tempo. Eu aprendi isso quando eu entendi que a intensidade distorce o tempo, a coisa mudou. Você põe mais intensidade no rolê e aí você tem mais resultado. Em Esse menos ano, tempo. eu passei de nível 4 vezes. Negócio fora do comum. E mudança de nível é o quê? Mas ganhou mais dinheiro? Não. Mudança de nível é você ir para outro patamar. Para você fazer outro tipo de negócio. Eu comecei a palestrar para outras pessoas. Eu comecei com um lançamento. Eu fiz um perpétuo. Eu criei um evento presencial. E eu criei uma mentoria. Então, assim, esse ano eu criei muitas coisas. Então, toda vez que você cria um novo projeto, que você implementa ele e ele funciona, você faz o MVP, que é o mínimo produto viável. Testa e ele funciona, você já passou para o outro nível. Então, quando você faz um evento presencial, por exemplo, igual eu fiz, pela primeira vez, com frio na barriga, mas fiz.
E a gente colocou 90 pessoas dentro de um auditório e entregou muito resultado e recebeu muito elogio, todas as pessoas comentando e falando, mandando mensagem, olha, eu apliquei o negócio que você falou lá no evento e na outra semana eu tive o resultado. Eu ouvi isso, cara, isso é muito bom. Pô. Aí você fala, então, já estamos no outro nível. E agora é empilhar pressão, porque 2025 tá aí e vamos pra cima. É isso. Não é não? Coisa Mestre, boa. muitíssimo obrigado. Obrigado. Pô, satisfação enorme. Sabe como é que Obrigadão. é? Não tem Ótimo. jeito. Tamo junto. Obrigado É aí isso aí. pela audiência. aí. Rapaziada, Valeu, muitíssimo galera. Obrigado, tamo junto. Um grande beijo e tchau. Até a Valeu. próxima. Valeu.